Bom dia. Ah, é muito legal a gente estar aqui, né, participando desse programa, né, porque para nós é gratificante a gente mostrar o que a gente acredita na Entrepay, que é uma operação 100% B2B, né, e a gente veio revolucionar a visão que a gente tem do mundo de adquirência, né. A ideia nossa é participar com cada um dos nossos clientes para poder ajudar e criar eficiência. Hoje, o que a gente vai mostrar aqui para vocês é um case, né, é um case de sucesso com o banco que já atua nesse segmento com muita dedicação. Para mim, é o melhor banco de desenvolvimento hoje do Brasil. Tem uma vocação muito interessante de poder atender a sua clientela e atender o povo do Nordeste de uma maneira excepcional. Só que a gente entendeu, junto com eles, que a gente precisava criar mais eficiência e abranger de uma maneira mais organizada, vamos dizer assim, a distribuição desses créditos, né? Então, o que a gente vai passar aqui foi muito em parceria, que é uma coisa que na Entrepay a gente tem, né? O nosso DNA é realmente participar e trazer parceiros para a gente poder fazer com que todos tenham benefício. Eu brinco muito que ninguém ganha sozinho, né? Eu acho que todo mundo, se a gente somar pessoas com boas intenções, a gente consegue crescer. A gente tinha um case lá que tem um recurso muito grande na região do Nordeste, com a FNE, tem mais ou menos 40 bilhões para serem distribuídos, 1,5 milhão de negócios que ficavam esperando poder receber esses recursos. E o modelo que existia antigamente era o modelo tradicional de crédito, né, com toda a esteira padronizada de crédito que um banco possui. E o desafio com o Banco do Nordeste foi como é que a gente cria eficiência para poder agilizar esse tipo de processo. Falando um pouquinho do FNE, aqui no Nordeste é fantástico. A gente tem hoje, né, a ideia do FNE é realmente fomentar crédito, fazer com que empreendedores, seja micro, pequeno, médio e grande, tenham acesso a linhas de crédito de uma maneira eficiente, né, que possam realmente desenvolver a região. Né? O Banco Nordeste hoje ele atua tanto no Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. E imagina a dimensão que é o Nordeste, e como é a comunicação e como é você ter uma agência, né, com funcionários e poder atender toda essa gama de clientes, né, dentro da estrutura. A gente via, né, como foi comentado, existia lá dentro, né, todo um modelo tradicional de crédito, onde consumia dos funcionários muito tempo, muito trabalho em papel, e todo o processo ele acaba tendo um tempo, né, porque recursos humanos realmente se acaba ficando limitado. E aí dentro dessa estrutura, você tinha lá o processo de tomada de crédito, era um processo que demorava, você tinha uma operação que você precisava checar, então a conferência dessa operação realmente era trabalhosa, como é hoje em vários bancos. Tá? Você tinha o processo de fornecedores, ele acabava sendo limitado, porque você não tinha como acessar o número de fornecedores, né? Então você ficava com o número de fornecedores limitado, e para o fornecedor receber o dinheiro também existia lá um trâmite que fazia parte da rotina do banco. Né? E aí você acabava gerando ali um certo delay, né? Um tempo para você poder receber o recurso. E aí a gente sentou, né, junto com o Banco do Nordeste, que eu brinco que para você fazer um case desse de sucesso, o time precisa estar comprado. E realmente lá dentro a gente entendeu
que todo mundo aqui dentro tinha uma vocação de poder atender o seu cliente. Né? Que é coisa, assim, para mim, quando você fala de banco público, né, você às vezes vê um estereótipo de perfil de funcionário diferente. Né? E realmente lá a gente conseguiu, em parceria com eles, fazer esse case de sucesso. A gente identificou junto com eles, né, 3 pontos de tensão. Um dentro do banco, por conta de toda a burocracia que existia na operação com relação à documentação, que é padrão de qualquer banco. Né? Você tem contratos, você tem checagem, você tem conferência, você tem garantias. Na parte de fornecedores, como é que a gente conseguia acessar esses fornecedores, que também tinha um número limitado de fornecedores. Quando a gente brinca aqui de fornecedor, eu falo muito que você vai do pequenininho até o grandão. Então, imagina você numa concessionária, o cara só podia escolher um trator de uma marca ou 2 marcas. Você não tinha essa gama toda que a gente tem hoje para poder escolher. Né? E o cliente final, ele tinha que ir à agência, ele tinha que fazer uma certa burocracia dentro da operação que demandava tempo. E tanto para o banco, quanto para fornecedor, quanto para cliente, timing, tempo, é tudo na vida. Né? Você, com uma operação de crédito, quando entra numa plantação, se você perder aquele prazo, passou, você não tem como recuperar esse tempo. A mesma coisa quando você está no estabelecimento comercial e você pega no estabelecimento comercial e você perde aquela data específica, seja Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. Então você precisa ter um banco ágil para você gerar linha de crédito, para dar condição para esse empreendedor poder fazer a venda dele ou poder produzir de maneira eficiente. Né? E foi aí que a gente começou a atuar. Para nós é muito interessante que é o seguinte, a busca de eficiência em processos que funcionam é uma constante dentro da Entrepay. Né? A gente veio para realmente fazer com que todo esse universo a gente identifica e vê oportunidades. Né? Então, aonde a gente puder atuar para gerar maior eficiência, a Entrepay está lá. Né? E não é simplesmente só maquininha ou cartão. Né? A ideia nossa é realmente auxiliar no contexto todo da operação. Opa, foi? Aqui é uma coisa interessante, que é o seguinte, a gente tinha o mais difícil, a gente tinha, que era o dinheiro. Né? O que a gente precisava fazer era conectar todas as pontas e fazer com que essas pontas se tornassem um canal eficiente na operação. Né? E aí foi onde a gente fez um trabalho a 3 mãos, né, que eu brinco, 3 pessoas, né, 3 empresas, que foi Banco do Nordeste, Entrepay e Visa, né, para tentar montar uma operação que fosse muito segura e que pudesse dar agilidade para todos os parceiros. E aí a gente começa realmente a causar impacto na operação. Né? Você começa a ter uma operação fluida, você começa a resolver algumas dores de cabeça com relação a sistemas e você começa a trazer o fornecedor com um nível de confiança em cima da operação muito bacana. E aí a gente começa numa jornada digital, que é a jornada que a gente vem fazendo hoje, a gente vem crescendo essa operação, realmente a gente vem tomando espaço e a gente vem trazendo para dentro desse circuito cada vez mais participantes. E aí a gente vê o resultado de todo esse circuito. Né? Qual é o ponto que a gente gostaria aqui de colocar para vocês? A parte do credenciamento, que era um processo burocrático, que demorava 15 dias para ser colocado, a gente transformou em 2 dias. A parte de liquidação, que antigamente o estabelecimento comercial, o fornecedor, demorava 30 dias para receber, ele passa a receber esses recursos
em 2 dias. Isso, para quem vende, é uma rapidez e uma eficiência muito interessante que acaba atraindo cada vez mais fornecedores para dentro dessa operação. E o segredo desse mercado, imagina você ser o maior microcrédito orientado da América Latina, o maior desenvolvedor de crédito, tanto na parte agrícola quanto na parte de empreendedores no comércio, né? Todo esse ecossistema, você agindo dentro de um banco público, de maneira organizada e eficiente. Né? Hoje, se você olhar para todas as feiras de AgriShow, o Banco do Nordeste está presente lá, junto com a Entrepay e com Visa, realmente para atrair tanto o cliente quanto o estabelecimento comercial e o fornecedor. Né? Hoje, pelas minhas contas, eu acho que a gente tem 95% da feira hoje já está credenciada conosco. Né? Então, assim, é um caso que vale a pena a gente colocar para outros. E o mais legal desse negócio é que essa tecnologia a gente pode colocar em outras empresas, a gente pode colocar em outros bancos. Né? Isso tudo que a gente está fazendo é uma operação que é white label, né? Então você consegue adaptar essa operação para o seu cliente, para a sua estrutura e para os seus negócios. Aqui, tá. Qual foi o impacto, só para a gente entender o que a gente fez, né? Esse é o volume que a gente está fazendo, né? Este ano, 3,5 bi, no programa que já foram transacionados no FNE. A gente tem 95% das operações realizadas pelo cartão do Banco do Nordeste, tokenizado, operacionalizado pela Visa e transacionados pela Entrepay. A gente aumentou 15 vezes o número de fornecedores. Uma solução que antigamente você tinha com um número limitado de fornecedores, que era mais ou menos 245 quando a gente começou, e hoje são mais de 3 mil fornecedores ativos. Então, quer dizer, você acaba gerando negócio, e esse é um ponto interessante, porque uma operação simples dessa de eficiência, você acaba atraindo para o banco clientes, fornecedores que podem fazer negócio com o banco também. Então, é um ganha-ganha na operação muito interessante, porque você acaba fazendo com que toda a operação acaba sendo bem fluida, né? E a gente conseguiu passar num único cartão, um ticket de 15 milhões de reais, né? A gente olha muito para o microcrédito, mas as operações elas são desde tickets menores até colheitadeiras e tratores muito grandes, né? Esse foi o recorde da operação que a gente conseguiu fazer com o Banco do Nordeste e com a operação. Aqui é onde a gente starta a parceria com o banco. Hoje a gente tem mais de 100 funcionários da Entrepay trabalhando em conjunto com o Banco do Nordeste, com todas as agências do banco, fazendo com que a gente consiga gerar cada vez mais negócios e mostrar qual é a facilidade, tanto para o cliente quanto para o fornecedor, com relação à utilização desse tipo de produto. Por exemplo, para o FNE e para o banco, a segurança e a agilidade dele poder ter essa informação 100% na mão dele, com visão tempo real do que está acontecendo, isso permite que ele consiga canalizar e realmente criar eficiência com toda a equipe que ele possui. Então, com o mesmo número de pessoas, focadas hoje na parte de atendimento e crescimento, e toda a parte burocrática de administração passou para a parte digital. Né? Então, hoje, você, na parte de controle da operação, você deve ter no máximo 3 pessoas organizando todo esse processo.
E a parte de treinamento, né, que a gente continua investindo muito nessa parte da parceria, porque isso é muito importante. Isso é ongoing, né? Então é todo dia, é toda hora, é todo momento a gente está junto, está presente para fazer com que todo mundo tenha o conhecimento que realmente o que é esse processo e desmistificar. A gente fala muito de IA, muito de posição, né, que está na moda hoje, mas nada ganha do relacionamento humano, né, principalmente em banco. Então, para mim, esse tipo de relacionamento e esse tipo de relação seja do operador do banco com o cliente, com o fornecedor e com o nosso agente, isso é muito importante. Né? Então, esse calor humano eu acho que vale a pena e vai continuar existindo. Por mais que a gente tenha, né, facilidades com IA, para mim, nada ganha da pessoa a pessoa. Né? Olhar no olho e fechar negócio é muito interessante. E uma coisa muito bacana, né? A gente sempre vê, né, no universo que é todo mundo olhando para o Nordeste para poder ajudar. E realmente você ter casos no Nordeste com relação ao que eles podem nos ensinar e o modelo que eles têm lá para poder duplicar isso aí para o Brasil, isso é muito importante. Né? Quando fui para o Nordeste com a operação, eu tinha uma visão totalmente diferente. Você sai da Faria Lima e vai para o interior. E realmente eu acabei ficando 100% comprado na operação. Hoje é uma das maiores operações que a gente tem. Estamos estendendo para o norte agora, né? E depois eu espero que a gente cresça no Brasil com esse modelo, que eu acho que é um modelo vencedor, né? E faz toda a parte realmente de gerar negócios, de gerar crescimento para o Brasil, que eu acho que isso é importante. O que a gente tem em operação, que a gente já veio usando esses modelos, né, e até pedindo a ajuda do Banco do Nordeste, às vezes, né, com a experiência do Times, para nos dar suporte com alguns, porque geralmente quando você vai no outro banco, o cara olha você meio ressabiado, né? O que você veio fazer aqui, né, com tanta coisa boa? Aí fala, não, vai lá no Banco do Nordeste, conversa com eles, que você vai entender qual que é a operação que a gente quer fazer. E aí uma das operações que a gente lançou este ano foi Bampará, né, aproveitando a operação da COP30, com os programas sociais que no Bampará possui. Então a gente já entrou lá dentro do Bampará. A gente tem outros parceiros, né, por exemplo, que dá para utilizar o mesmo modelo, por exemplo, no caso da Bush, né, que é onde a gente tem pagamento de fornecedores. Então, esse tipo de tecnologia serve também para você fazer o B2B, né, com os teus fornecedores. E a gente tem subadquirentes que também são parceiros que acabam a gente utilizando com eles também esse tipo de tecnologia, né? Por exemplo, a Punto, na solução de vouchers. E o que a gente quer colocar para vocês é o que a gente consegue expandir esse modelo, né? A gente consegue usar em bancos. Um dos exemplos, a gente vai lançar agora em junho o Banco da Amazônia, que possui um programa similar ao do Banco do Nordeste, que é o FNO. A gente tem cooperativas, consórcios, e a gente quer estender além disso, a gente quer ir para programas sociais, né, que eu acho que ali a gente consegue também criar uma série de eficiência nesse mercado. Eu queria colocar aqui para vocês, porque muita gente de tecnologia, principalmente de adquirência, a gente promete, 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 e a gente às vezes acha que não entrega, né? E aqui a gente fez e realmente a gente tem para fazer. Deixa eu ver como é que eu aperto o play disso aqui. Será que é aqui? Vou precisar de ajuda, gente. Espera só um minutinho que... Não, é aqui. Pega só um segundo, né? Oi, o vídeo, por favor. Essas coisas ao vivo, né? A gente...
Não, o segundo, esse aqui. Tadã! Não vai? Aqui eu não consigo? Tá travado? Bom, gente, eu não vou conseguir passar. O segundo vídeo, você acha que consegue? Ih, travou aqui a operação. Mas o que a gente tem aqui no primeiro vídeo, só para vocês entenderem, é um fornecedor agrícola que a gente conseguiu fazer com ele uma operação aonde ele hoje é um dos maiores vendedores de produtos agrícolas. Vamos ver se a gente consegue agora. A cada minuto nascem aproximadamente 8 novas empresas no Brasil. Novas ideias, novos sonhos e novos empreendedores que talvez ainda desconheçam a necessidade de ter bons parceiros de negócio. Empreender sozinho é um grande desafio. Por isso, quando encontramos bons parceiros que acreditam e compartilham dos nossos sonhos, somamos forças para ir além. Desde 2016, a Entrepay e o Banco do Nordeste trabalham juntos, disponibilizando produtos que impulsionam empreendedores de todos os perfis. Somos a credenciadora oficial para financiamentos através do cartão BNB e contamos com um time altamente capacitado para dar suporte aos fornecedores FNE e aos gerentes de conta. Disponibilizamos maquininhas de cartão tanto para o microempreendedor do programa Crede Amigo, o maior programa de microcrédito produzido e orientado do Brasil, quanto aos produtores rurais no programa Agroamigo, dando a eles a possibilidade de vender sua produção diretamente ao consumidor final. Queremos que a tecnologia faça parte do dia a dia do micro e pequeno empreendedor brasileiro. Por isso, as maquininhas MPE funcionam também como um hub de serviços, centralizando diversas soluções na palma da mão. Tornar os serviços financeiros mais acessíveis a todos é a nossa causa. Contamos com você nessa jornada, porque no fim, sabemos, parcerias verdadeiras fazem toda a diferença. O que é bacana nesse vídeo é que a gente começou a transformar a maquininha, não apenas uma maquininha para receber, né, dinheiro via cartão, mas numa maquininha que você pode trabalhar como se fosse um correspondente bancário de plataforma aberta. Né? Quando você pega a operação e você entrega, eu brinco muito com a figura do seu Manuel, mas ali tem a Dona Maria, tem uma série de microempreendedores, né, que o único computador que ele tem na mão é a maquininha. E essa maquininha é o que vai fazer com que ela possa organizar a vida financeira dela e que ela possa organizar a operação de banco dela. Né? Muitas vezes o que é difícil é como é que você gerencia o teu fluxo de caixa dentro do seu dia a dia na operação de banco. E o que a gente fez em parceria com o Banco do Nordeste foi organizar esse fluxo para o cliente, falando com ele o seguinte: poxa, você hoje você toma o dinheiro do banco, coloca o dinheiro em outro banco e compra uma maquininha de uma outra empresa. E acaba você se atrapalhando no dia a dia do seu pagamento e você não consegue, às vezes, pagar a parcela do banco. O que a gente fez aqui, de maneira simples e natural, foi organizar o fluxo do cliente, onde o cliente pega, ele simplesmente recebe dentro da maquininha do banco, cai na conta corrente dele dentro do banco e, ao mesmo tempo, amortiza as parcelas que ele tem para pagar. Então, ele vai ficar totalmente em dia com as operações de crédito que ele tem com o Banco do Nordeste e, de certa forma, ele está fazendo com uma taxa mais acessível, com uma operação muito mais eficiente para ele, toda essa parte do empreendedorismo e toda a parte do comércio lá no Nordeste, né? Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. Eu gosto sempre de lembrar porque realmente é onde a gente está atuando de maneira eficiente. Outra coisa que eu gostaria de falar, esse modelo a gente consegue colocar para todo mundo. Né? A Entrepay,
nessa operação, a Entrepay ela atua como um B2B, então eu não estou concorrendo com base de cliente, eu não estou preocupado com a operação que está acontecendo na outra ponta, né, se eu vou ter carteira ou não de clientes. A minha ideia é trabalhar em parceria com o meu cliente, que é o banco, e fazer com que ele possa, de maneira eficiente, ganhar mais dinheiro. Como eu falei no início, ninguém ganha sozinho. Eu acho que se a gente tiver bons parceiros, como a gente tem com o Banco do Nordeste e Visa, fica muito mais fácil da gente desenvolver a região, né? E esse é um modelo que a gente quer fazer para outros lugares. Bom, eu acho que esse era o recado. Eu queria convidar a todos que quiserem fazer algum tipo de pergunta ou dúvida, que vá até o nosso stand. A gente está bem no cantinho aqui, né, com a Entrepay. Eu acho que é difícil de ninguém localizar, porque é tudo rosa, né? Vale a pena vocês irem lá, conhecer um pouquinho da gente e ver que realmente estar entre parceiros faz toda a diferença, tá? Muito obrigado pelo momento, obrigado pela atenção de todos.